percebendo também a dificuldade de concorrência, de intercâmbio, decidiram, com o apoio do então presidente da Associação de Supermercados na época, que era um pequeno supermercadista, Nelson Matos, se juntarem e começarem a trocar ideias. E esses 3 anos iniciais, eu até gosto de dizer que foi o ano do namoro, né? Foi o ano de se conhecer, de experimentar essa nova ideia e, fundamentalmente, de comprar juntos. A ideia inicial era: nós precisamos juntar nossas forças para, comprando mais, termos poder de barganha para concorrer com as grandes redes. Depois desses 3 anos iniciais, veio a ideia, que prevalece até hoje, de criar a bandeira unificada, que é a Rede Mais, e daí então nós deixamos de ser uma central de compras, passamos a ser uma central de negócios, onde o espírito associativista prevalece e nós passamos a realizar muitos serviços juntos, compras, departamento de recursos humanos, enfim, atividades ligadas à área jurídica, a contábil, publicidade, né? A própria publicidade, a padronização de fardamentos, padronização de sacolas, e um trabalho muito forte do marketing, tanto que nesses 10 anos conseguimos fazer a marca ser realmente reconhecida no estado do Rio Grande do Norte. É uma das marcas mais lembradas. Somos hoje, conforme as pesquisas, a segunda marca do setor supermercadista mais lembrada no estado, e o que nos dá realmente um orgulho muito grande, e fazemos parte também de um comitê que está consolidado dentro da Associação Brasileira de Supermercados, em que é feita a avaliação anual das principais centrais de negócio do Brasil, e nós hoje ocupamos o 15º posto, o que também nos dá um posicionamento muito privilegiado, e o primeiro aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu me lembro, acho que os nossos telespectadores, e o senhor que é da área também, quando chegou o Carrefour aqui no Rio Grande do Norte, houve um ajustamento de várias empresas no que diz respeito a aperfeiçoar o atendimento, por exemplo, e várias pequenas empresas, médias empresas, chegaram a fechar com essa chegada. Um outro grupo, nesse momento, começa a ocupar o Rio Grande do Norte. Já tem em Natal um grupo americano, e pode vir também a um anúncio, um prenúncio de que virão também atuar na cidade de Parnamirim, que é cornubada a Natal. Como é que o setor, como é que a Rede Mais, especificamente, a rede local potiguar, está se preparando para enfrentar mais essa ofensiva, vamos dizer assim, das multinacionais? Esse movimento, né, da chegada das grandes empresas, das multinacionais. Natal hoje é uma cidade que tem empresas americana, francesa, holandesa e capital misto e tal. Então, isso nos direciona para o aperfeiçoamento. Então, tem sido uma característica nossa buscar permanentemente a melhoria do serviço, a melhoria da qualidade do atendimento, o investimento em tecnologia, modernização de lojas, e aplicar uma coisa que até virou o nosso slogan, né, que é um atendimento diferenciado para o público da vizinhança. Por isso que a Rede Mais tem o slogan de o bom vizinho. Nós temos uma relação muito próxima com o nosso cliente. As lojas, por serem lojas de vizinhança, é muito comum que a gente conheça o cliente pelo nome, o cliente nos conheça pelo nome, nos aborde na loja. Então, essa dinâmica é um diferencial muito característico da loja de bairro, que não é uma característica, inclusive, só da Rede Mais, é a característica justamente dessas lojas de vizinhança como um todo. Então, a gente tem explorado muito isso e tem feito assim grandes investimentos no sentido de oferecer lojas modernas, lojas que o cliente se sente muito à vontade, que tem facilidade de achar os produtos, e principalmente um atendimento muito personalizado com serviços, entrega em domicílio gratuita e uma série de outros serviços que a gente tem procurado incorporar no dia a dia das lojas. Uma outra característica é a interiorização, né? Não se concentra mais somente na capital. Me parece que metade, o senhor pode confirmar ou não, das unidades estão espalhadas em diversas cidades, como Nova Cruz, Goianinha. Exatamente. A rede hoje tem 50% das lojas na capital, mas ela está em Ceará-Mirim, está em Parnamirim, está em João Câmara, Macau, Goianinha, Canguaretama, Nova Cruz, enfim, várias cidades, e tem um projeto de expansão que já está definido. No início do próximo ano estaremos abrindo uma nova loja em Monte Alegre, e ao longo do exercício de 2011 uma loja na cidade de Santa Cruz,
e há também outras possibilidades sendo aventadas no sentido de construção de novas lojas, principalmente nesse processo de interiorização. Na capital, claro, nos bairros mais periféricos, nas regiões mais populosas, mas tem sido uma característica da rede procurar uma expansão na linha das lojas do interior, que são cidades muito boas e que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes são carentes de boas lojas, com bom sortimento, com uma boa política de trabalho, e é dentro dessa linha que a gente tem procurado se expandir. Como é que se dá a alternância de poder no que diz respeito à presidência, vice-presidência da rede? Porque são vários associados. Eu imagino que há uma ambição ou um desejo de diferentes empresários em ocupar a presidência, quando é um posto que por um determinado tempo, me parece que é 1 ano, só pode ser ocupado por um, obviamente. Há um estatuto que regula todos esses processos, né? Eu diria que assumir a presidência, assumir os cargos diretivos da rede é sempre um grande desafio, até porque cada associado tem sua loja, tem seus compromissos, e é um processo extremamente democrático, onde, na verdade, a gente não tem tido disputas, não. A gente, às vezes, quase que por aclamação, vai escolhendo a cada ano um novo gestor, e, felizmente, nós estamos caminhando dentro dessa política. Não há, assim, uma briga, não há um desejo de querer ser o presidente, não, porque nós sabemos que, realmente, assumir é um grande desafio. Mas, felizmente, nesses 10 anos, temos conseguido conduzir esse processo de forma muito ampla, muito democrática e muito tranquila. E quais são os projetos para o futuro da Rede Mais? Existe um planejamento a médio prazo, a longo prazo? Onde a Rede Mais quer chegar nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? Existe esse debate entre vocês, empresários? Nós temos assim, um cuidado muito grande de fazermos periodicamente uma reavaliação do nosso plano estratégico. Que lojas vamos abrir, quantas lojas vamos abrir? O nosso CD, a nossa central de distribuição, que iniciou-se há 3 anos atrás, hoje já está relativamente limitada, já estamos pensando num processo de expansão. Existem outras ideias na área da panificação que nós estamos também tentando desenvolver. Então, assim, a coisa é muito dinâmica e o mercado hoje ele está passando por um processo de modernização a uma velocidade muito grande. Isso nos obriga a estar muito atentos. Nós estamos preocupados em estar sempre na vanguarda, sempre procurando criar novas tecnologias, oferecer novos serviços. E, principalmente hoje, uma grande preocupação da rede está sendo o investimento nas pessoas. Nós temos uma estrutura de recursos humanos hoje que oferece desde o processo de seleção, integração e, principalmente, o processo de capacitação. Estamos fazendo muitos treinamentos. Diariamente temos grupos sendo treinados nas diversas áreas, desde a prevenção dos acidentes de trabalho, desde o conhecimento técnico para operar um determinado setor da loja, a questão do atendimento ao cliente, enfim. Há uma grande preocupação nesse sentido e isso é permanente e é assim, fruto de discussões semanais. A gente se reúne a cada semana para discutir uma pauta e a gente tem procurado aplicar esses conhecimentos e essas expectativas no sentido da melhoria do grupo sempre. Os especialistas, os economistas, principalmente, costumam falar que a classe D e E foi erguida ou caminhou em direção a uma chamada nova classe C, uma chamada nova classe média. E me parece que isso beneficiou muito, somado à questão do aumento contínuo do salário acima da inflação, correção acima da inflação, inclusive. Me parece que isso foi muito benéfico para o setor de supermercados. Eu diria que a economia como um todo tem, exceto o ano passado, que tivemos aquela dificuldade que foi mundial, né? Mas a economia tem crescido a um nível de percentual relativamente muito positivo. E esse crescimento do poder de compra tem sido observado por nós, do setor supermercadista, não apenas como uma simples ascensão. A gente percebe o consumidor mais exigente, o consumidor passando a consumir itens de valor agregado um pouco maior. Isso é muito bom porque denota que a população passa a se alimentar melhor, passa a consumir melhores produtos. E é verdade isso. A gente tem observado que cada vez menos há a presença das classes D e E, e cada vez mais essas classes ascendem para os níveis da classe C. É um contingente elevadíssimo e, naturalmente, é uma inserção de renda e uma inserção de valores que estão entrando na economia como um todo e criando benefícios para todos os segmentos, não só os supermercadistas, mas todos os demais segmentos. Mas, ao mesmo tempo, isso demanda uma maior exigência. O cliente também se torna mais exigente cada vez mais em relação ao serviço prestado. Sem dúvida, em relação à qualidade do atendimento, do serviço e à qualidade dos produtos. Hoje a gente tem
procurado desenvolver tecnologias no sentido do manuseio dos alimentos, da forma de exposição, da conservação, da refrigeração, da questão da data de validade, porque esse consumidor passa a ser mais atento, ele passa a exigir mais, ele passa a olhar o produto com mais calma, com mais detalhe e a criticar se o produto realmente não atender a sua expectativa. E a forma mais importante de crítica é deixar de comprar o produto. Então nós estamos muito atentos a isso para oferecer sempre o que há de melhor. Aliás, quando tem a crítica, você pode até passar a vender mais o produto, né? Quando você perde o cliente, então reconquistar o cliente, dizem que é sempre muito mais difícil, mais caro do que conseguir um novo cliente e manter o cliente que já tem. E uma coisa interessante também que o espírito associativo termina favorecendo é que essas informações elas são traduzidas nas nossas reuniões, quer dizer, cada detalhe, cada novidade, cada sugestão também é repassada para os colegas associados, de forma que o benefício não fique restrito apenas àquela loja onde houve a observação do cliente. Isso é transformado em melhoria, é transformado em comunicado, é transformado em ações que possam trazer para a rede e para o próprio consumidor os benefícios. A propósito, por exemplo, nós temos observado uma nova tendência hoje, que é a questão da sustentabilidade, por exemplo. A Rede Mais, há uns 2 anos atrás, iniciou um processo de buscar conscientização do consumidor quanto à questão do uso das sacolas, receber nas lojas óleo para reciclar, instalar nas lojas postos de venda da EcoBag, que são aquelas sacolas reutilizáveis, utilização de caixas de papelão substituindo as embalagens plásticas, enfim. Hoje a gente vai percebendo, até pela sugestão do cliente, a busca por produtos sustentáveis, biodegradáveis e pelo uso cada vez menor de produtos que poluam o meio ambiente. Então, é uma coisa que a gente foi percebendo e isso é fruto também desse nível crítico do consumidor, que passa a ter um melhor poder aquisitivo e começa a perceber a importância de preservar. E a rede vem também incentivando o associado e o colaborador a trabalhar fortemente nesse sentido. Como é que se dá a política da Rede Mais no que diz respeito aos diretores, em relação ao convencimento dos seus colaboradores a adotar essas políticas que o senhor se refere, a participar desse projeto de forma compartilhada da empresa como um todo, onde evite a separação do que está pensando o proprietário e o que estão pensando os colaboradores? Como é que se dá o trabalho no sentido de promover essa conexão? O primeiro passo que a Rede deu foi fazer um grande fórum. Nós fomos para um hotel aqui em Natal, onde reunimos grande parte dos nossos colaboradores, apresentando palestras, pessoas especializadas da área que puderam mostrar, por exemplo, essa questão do lixo, essa questão do tempo de degradação, mostrando através de filmes e de imagens a situação do planeta, a questão das mudanças climáticas. Então houve um primeiro momento que foi assim um grande embasamento entre diretores e colaboradores. E daí por diante a gente permanece fazendo nas lojas um trabalho de conscientização, como a questão da economia de energia, o desperdício da água, a reutilização de materiais que possam ser realmente beneficiados e assim por diante. Então, há um trabalho muito permanente, há uma sincronia, até porque, dada essa exigência que vem surgindo do consumidor, nós não podemos ficar apáticos, não podemos ficar distantes desse processo. Esse ano, mais do que nunca, a rede vai comemorar esses 10 anos, não fazendo uma campanha de aniversário de 10 anos, mas sim fazendo um ano inteiro de ações voltadas para essa grande festa, porque afinal de contas 10 anos é uma data extremamente importante para a gente e será importante para o consumidor naquilo que ele vai poder perceber na loja de melhoria, de campanha, de economia e de ações que estejam sempre sendo realizadas em prol do próprio consumidor. Eugênio Parcelo, vice-presidente da Rede Mais, queria agradecer a presença do senhor aqui no programa Conexão Potiguar, lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, desejar boa sorte e parabéns pelos 10 anos da Rede Mais. Eu que agradeço e desejo a todos os telespectadores uma boa tarde e sucesso. Uma boa tarde e sucesso, me soma aqui ao vice-presidente da Rede Mais, é o que eu desejo a todos vocês por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho. Até mais, um abraço.